Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma teleaula do nosso curso de automação, da nossa disciplina de manutenção de equipamentos e dispositivos. Hoje teremos mais uma aula, vamos falar hoje sobre a manutenção preditiva. Nós já falamos sobre manutenção corretiva e a preventiva, e vamos conhecer mais esse tipo de manutenção que, como falei, essas manutenções serão feitas de acordo com a necessidade de cada empresa, tá? Não se cria regra, como já falei nos vídeos anteriores, não tem uma regra padrão, tem que seguir essa manutenção ou aquela outra. As manutenções são seguidas de acordo com a necessidade da empresa, correto? Então vamos lá iniciar mais uma teleaula e sejam todos bem-vindos e aproveitem bastante. Vamos falar hoje sobre manutenção preditiva. O que é manutenção preditiva? Então, assim, antes de entender o que é manutenção preditiva, é fundamental nós compreendermos os obstáculos para que ela seja feita. Sim, para todo tipo de manutenção você tem que saber toda a gama de trabalho da empresa que se vai colocar o plano de manutenção a serviço, né? Então, assim, você tem que ver os obstáculos que vão ter que enfrentar até colocar essa manutenção para funcionar, seja funcional para rodar na empresa, certo? Então, para realizar uma ação preventiva é uma ação normalmente difícil de ser aceita. Primeiro, porque acredita-se que o time que está ganhando não precisa de melhoria, ou seja, tem aqueles velhos conceitos que às vezes a empresa trabalhou todo o tempo com um certo tipo de manutenção, aí chega pessoas novas ou cabeças novas para poder trabalhar e vê lá uma certa necessidade em alguma área. Então aquela necessidade pode ser suprida. Vamos mudar esse tipo de manutenção para era corretiva, vamos mudar para essa preditiva ou para preventiva. Aí a pessoa fala, principalmente os mais velhos de empresa, não, o time que está ganhando não se mexe, né? Isso não é verdade. Hoje em dia as empresas querem ter o que? Você tem que provar também por A mais B que aquele tipo de manutenção vai viabilizar a questão do negócio, quer dizer, vai melhorar a questão de contenção de custos e a melhoria e confiabilidade dos equipamentos que vão ser propostos aquele tipo de manutenção. Todos sabemos que certas pessoas sempre têm medo do que é desconhecido, do que é novo, né? Eles preferem trabalhar naquela rotina ali, não ter que mudar nada, mas temos que às vezes mudar os padrões de trabalho para ter uma melhoria contínua disso daí, correto? Então, nós temos medo do desconhecido e se tornarmos, claro, devemos assumir uma posição que demandará de nossa parte uma ação. O mesmo vale para a manutenção de nossa saúde. Enquanto jovens acreditamos que somos infalíveis, com o passar dos anos, se não aceitamos que nosso corpo precisa de maiores cuidados, poderemos perecer precocemente. A mesma coisa acontece com o equipamento. Às vezes aquele equipamento é feito um tipo de manutenção, mas aos olhos das pessoas que entraram agora, vê uma certa necessidade ali de uma melhoria daquele equipamento para poder disponibilizar ele para mais tempo de horas de trabalho, né? Ou às vezes aquele equipamento não está precisando pode seguir um outro tipo de manutenção. Às vezes não precisa seguir apenas uma manutenção preventiva, onde eu tenho agendamento da manutenção e faço a troca das peças já predispostas no meu relatório a serem feitas a troca ali. Então ali a preditiva já trabalha de maneira diferente. Então, como eu diria, nas empresas vale a mesma regra, por isso veja um pouco mais sobre esse tema, vamos entender o porquê que essa manutenção preditiva é tão importante. Então, o que seria uma manutenção preditiva? É mais do que uma atuação. A manutenção preditiva pode ser encarada como uma metodologia que faz parte da cultura de uma empresa. Ela corresponde a um acompanhamento estruturado e periódico dos equipamentos, baseando-se em suas condições, de modo a reconhecer o seu estado real. Então, vou pegar ali, vou abrir minha máquina e ver como a peça que precisa ser trocada nela, né? Se precisa, eu não tenho agendamento de manutenção, posso fazer agendamento, mas se aquela peça não estiver desgastada, eu posso fechar meu equipamento e botar para tocar ali e remarcar uma outra manutenção ali. Vou olhar daqui a tantos ciclos para ver qual foi a durabilidade daquela peça, porque como já sabemos, às vezes tem peças que duram mais tempo, dependendo, dá mais tempo do que aquele ciclo pré-determinado
determinado para ela. Por quê? De acordo com o cuidado de quem vai manusear o equipamento, né? Isso aí todos nós já sabemos. Então, por meio de medições diretas ou indiretas e da interpretação de resultados, é possível saber se o equipamento está funcionando como deveria ou requer maior atenção. Então, ela não é o mesmo que a manutenção preventiva, que é feita para evitar que ocorram falhas ou mesmo acidentes. De uma maneira simples, é como se a manutenção preditiva estivesse em um degrau antes da preventiva. A partir dos seus resultados é possível antecipar uma atuação da prevenção. Por exemplo, a manutenção preditiva é um acompanhamento periódico dos equipamentos ou máquinas. E assim, temos que coletar dados, né, através desses dados coletados por meio de monitoração ou inspeções. E temos técnicas para realizar esse tipo de inspeção dos equipamentos, né? Como eu já falei, vocês já estão até descolados em entender isso daí. Tipo assim, se você tem trabalha mais tempo no equipamento, você sabe se aquele equipamento ali às vezes está aquecendo, se aquele equipamento está fazendo um barulho diferente, então você já vai estar sujeito a pensar dessa maneira. Esse equipamento precisa de manutenção, porque a forma de trabalho dele comumente não é essa aqui não. Ele não faz esse tipo de zoeira, ele não esquenta dessa maneira, correto? Então as técnicas mais utilizadas são a análise de vibração, né? Às vezes o equipamento está vibrando de maneira diferente ali, no caso pelo ultrassom, inspeção visual, técnicas de análise não destrutivas, são as técnicas mais usadas aí para você fazer a sua preditiva aí, correto? Então, a manutenção preditiva ela é relacionada com o tempo de vida útil do equipamento. Essa manutenção prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as condições necessárias para que esse tempo seja aproveitado. Entre os principais benefícios da manutenção preditiva estão antecipar a necessidade de serviços de manutenção do equipamento, eliminar as chances de desmontagens desnecessárias, aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos, reduzir as paradas de emergência, aumentar o aproveitamento da vida útil dos equipamentos e a confiabilidade do desempenho e determinar previamente interrupções de fábrica. Então, por exemplo, se temos um equipamento ali, às vezes eu vou fazer uma preventiva nele para que dá a 5.000 ciclos ali. Mas o equipamento, você está vendo que o equipamento já está aquecendo, já está fazendo um barulho diferente, fazendo uma vibração diferente, sei lá, você já detectou algum problema nele que não é, né, do cotidiano daquele equipamento, tem aquele tipo de barulho, de aquecimento, de cheiro, não sei. Então você pode o quê? Já pode fazer uma programação. Tem que parar esse equipamento aqui, hoje à noite aqui não vai ter ninguém trabalhando. Posso fazer a parada aqui, chamar a equipe de manutenção e dar a manutenção, que verificar o porquê desse equipamento, né? Tá trabalhando dessa maneira, aquecendo ou vibrando, não sei. Então assim, a gente pode predizer antes de acontecer a quebra. Às vezes está previsto fazer manutenção preventiva nele, mas você não precisa esperar esse equipamento realmente parar de vez ali, porque se você esperar a preventiva nele, ele vai acontecer a falha antes do ciclo proposto, já que você detectou que ele está trabalhando de forma diferente do que normalmente tem que ser trabalhada. Então, assim, é importante destacar que para cada tipo de equipamento deve-se determinar a frequência. O responsável é a forma de registro. Além disso, se estabelecemos como constante as manutenções preditivas, é possível eliminarmos as manutenções periódicas. Então, você não precisa depois ficar fazendo uma preventiva nesse equipamento. Você pode predizer antes da falha mesmo, né? Porque, como eu falei na aula passada, não é porque aquele equipamento faz uma manutenção preventiva, se ele está agendado para aqui, supondo 3 meses, que antes disso ele não pode falhar. Então, assim, a preditiva se torna mais eficaz, porque você vai ver que esse equipamento está trabalhando de forma diferente, então você vai dar a manutenção de acordo com a necessidade dele, do trabalho dele. Então, os objetivos principais, portanto, é a redução de custos de manutenção, né? Às vezes vai abrir um equipamento que está íntegro ali, não preciso dar manutenção nele, e o aumento da produtividade, porque também tempo é dinheiro, né? Se eu parar aquele equipamento sem necessidade, vou abrir, olha que a peça está legal, vou fechar. Então, não tem por que eu parar aquele equipamento. Então, eu deixo tocar ele ali, e quando você
perceber que está funcionando de forma diferente, você vai parar para fazer uma posterior manutenção nele. Então, a manutenção preditiva é correlacionada com a melhoria contínua. Uma empresa que implementa a ISO 9001 como seu sistema de gestão de qualidade, consequentemente vai desenvolver em seu DNA um ciclo de melhoria contínua. Logo, as manutenções preditivas, quando cabível, tornam-se uma rotina na organização. A ISO 9001 tem por base evolução constante dos processos e produtos e serviços. Logo, tudo que tem o foco na melhoria torna-se algo natural. Existem muitos benefícios em implementar a ISO 9001. Então, como eu falei, você para conseguir a ISO 9001, às vezes você tem que fazer vários implementos na sua empresa ali para ter uma melhoria na questão da melhoria do trabalho, né? Para os funcionários, melhoria também de disponibilidade dos equipamentos e disponibilidade dos produtos, e qualidade dos produtos finais. Então a ISO 9001 ela é intimamente ligada com a melhoria contínua. Como eu falei, às vezes tem uma equipe que trabalha nessa empresa há 20 anos e trabalha com aquele tipo de equipamento ali, eles realizam um tipo de manutenção. Mas a gente sabe que no mundo tudo muda constantemente, né? E temos que ter uma melhoria contínua para termos também competitividade no mercado de trabalho. Assim, como que pode ser feita essa manutenção? Então existe sem números de técnicas de ações preditivas que podem ser implementadas, mas vou falar apenas alguns aqui. Então boa parte delas é obtida oriundo das técnicas médicas. A análise de lubrificantes é semelhante à análise do nosso sangue, por exemplo, né? Procuramos nele resíduos diversos que possam nos indicar o que está ocorrendo no interior da máquina. É chamado de ferrografia. Por meio dela podemos detectar muitos desgastes que está acontecendo em andamento, desgastes às vezes que não tem que ocorrer normalmente, né? Isso acontece com a análise do óleo chamado ferrografia. E a análise de vibração também. A análise de vibração ela nos permite analisar o alinhamento e o correto acoplamento das partes. A ultrassonografia permite identificar a regularidade da superfície e a existência ou não de trincas ou ainda a variação de composição de um material. Outro também que podemos citar é a análise de vibração, que permite analisar o correto alinhamento, né? Correto alinhamento e o correto acoplamento das partes. A endoscopia, a exemplo do nosso corpo, nos mostra o que ocorre no interior das máquinas. Para que essa técnica possa ser mais bem utilizada, as máquinas precisam ser construídas de maneiras apropriadas, né? A máquina tem que ter, como esses carros novos hoje em dia, que tem o sistema que você liga lá no computador e esses veículos mais modernos, no caso ali você vai ver, vai te detectar o problema que tem no carro, né? Vai ter que ter por análise ali e vai detectar o problema no carro. Então essas máquinas novas tem que vir constituída por um sistema ali que você passa, tipo como se fosse um aparelho de endoscopia, que você vai ver o funcionamento se está perfeito ou não no interior dessa máquina aí. Assim, no futuro com certeza usaremos pequenas câmeras fotográficas que serão injetadas na circulação do sistema de lubrificação e veremos claramente as falhas existentes. Com a termografia detectamos trincas em fornos, falhas de acoplamentos, atritos diversos em redutores, além daqueles ligados aos aspectos elétricos normalmente já utilizados. E sem alinharmos o sensoriamento remoto, teremos a possibilidade de acompanhar a operação e a vida de um equipamento sentados em uma mesa de escritório de manutenção. Seria mais ou menos que tudo monitorado via computador, e dali você daria um diagnóstico ali e seria empregado já, no caso dessa análise ali, detectar o problema e mandar a equipe já da sua sala mesmo, à distância, você pode fazer esse vídeo monitoramento, né, com esse sistema. E se temos tantas vantagens, né, com a utilização das técnicas preditivas, que devemos ampliar esse conhecimento e divulgar o seu aproveitamento de maneira a alcançar ainda melhores resultados empresariais. Então assim, basta a equipe, né, o gestor tá alinhado, né, e querer fazer isso, porque para uma empresa é um ganho de questão de vida útil da máquina ali, e você não precisa, questão também de contenção de gastos também, né? É bem vantajoso para as empresas aí.
Aí você às vezes está se perguntando, mas qual que é a vantagem principal da manutenção preditiva? Tipo assim, é relevante a gente adotar esse tipo de manutenção porque trata-se de uma ação benéfica, né, em vários sentidos, quando é feita de forma correta, claro. O negócio consolida efeitos que impactam questões como lucratividade e mentabilidade e segurança, no caso. Por quê? Porque a questão de segurança, se você vê, às vezes o equipamento seu, vamos ver para o lado da segurança, o equipamento seu está aquecendo, por exemplo, né? E quem já fez algum treinamento de segurança, você vê, não sei, pode acontecer de um equipamento está esquentando que ele quebrar alguma peça, que a peça seja projetada contra o operador ou contra alguém que esteja passando naquele local, né? Não sei. Então é uma questão de segurança e é uma questão de lucratividade, porque você não vai trocar uma peça antes que o ciclo realmente dela de vida útil tenha terminado, né? Então é um ganho bem considerado, principalmente quando se fala questão de lucratividade e segurança. Entre as principais vantagens dessa manutenção, então, podemos citar diminuição no número de falhas do equipamento. No caso, se a manutenção preventiva já ajuda a diminuir a quantidade de falhas nos equipamentos, a preditiva é ainda mais importante nesse sentido, pois ela permite uma avaliação muito mais precoce, permitindo que as ações adequadas sejam utilizadas para evitar que o equipamento tenha o seu funcionamento interrompido. É como eu falei, às vezes o equipamento deu manutenção tem uma semana, aí eu vou ter que dar manutenção só daqui a 5 semanas, por exemplo, mas você vê ali que o equipamento está aquecendo de maneira que supostamente não tinha que ser, entendeu? Você está predizendo ali, já está pelo seu sentido ali, ou como diz, está fazendo um barulho diferente. O que acontece? Você não pode planejar ali, vamos parar esse equipamento aqui daqui a meia hora que vai terminar o pico de trabalho aqui e dar para mim uma checada nele, se realmente para ver como está o funcionamento interno desse equipamento, antes dele quebrar, né? Porque às vezes, como eu falei, se quebrar o equipamento dependendo, às vezes só quebra uma determinada peça, mas às vezes pode acontecer o conhecido efeito dominó, daquela peça, por exemplo, de quebrar um rolamento ali, pode acontecer o que? O desalinhamento do eixo, acontece o desalinhamento do eixo, pode acontecer o que? Pode acontecer o empeno, e aí vai daí por diante, né? Então, se você fizer a manutenção de maneira adequada, na hora que precisa, totalmente só tem a considerar ganhos, na verdade, né? De tempo e ganho de dinheiro, né? E tempo, como é dinheiro, então ganha dinheiro duas vezes. E também, né? Como eu falei lá há pouco tempo atrás aqui, né? Vamos ver pelo lado da medicina, por exemplo, se você consegue detectar uma doença, né, no início aí que a doença está se instalando, por exemplo, um câncer, ele tem a possibilidade de cura dele é bem maior, né, correto? Quando é descoberta logo no começo e fica mais fácil de tratar e há menos riscos para o paciente. A mesma coisa na máquina. Esse benefício se desdobra em vários outros. O primeiro é que com menos falhas e o tempo de parada diminui. Com isso a produtividade aumenta, já que o fluxo de trabalho não sai prejudicado. Há ainda um acréscimo quanto à segurança, isso porque alguns equipamentos podem falhar no momento altamente importunos ou de formas catastróficas e inesperadas como resultado. Pode ocorrer acidentes. Se o maquinário continua funcionando normalmente, os riscos são reduzidos, né? Porque todo equipamento ele contém um risco, mas tem uns treinamentos ali daqueles riscos pontuais. Agora tem riscos que acontecem às vezes pela não manutenção correta do equipamento. Além disso, é necessário empreender com menor frequência a manutenção corretiva. Somando isso ao aumento da produtividade, há uma elevação na lucratividade. Com relação ao aumento da vida útil dos equipamentos, é uma outra questão importante, que todos os elementos que passam pela manutenção preditiva têm uma vida útil maior do que aqueles que não encaram o processo. Isso porque a análise das condições permite que se conheça quando um determinado elemento não está funcionando como deveria ou dentro de parâmetros ótimos. Uma bateria que fica constantemente superaquecida, né? Por exemplo, tende a perder capacidade. Né? Por meio de identificação preditiva, pode ser feitas ações para corrigir o problema e aumentar a durabilidade da mesma. O principal benefício secundário desse ponto é que é a maior rentabilidade de investimento. Como não será necessário comprar outro equipamento tão cedo, o negócio consegue ter o máximo de retorno sobre o gasto feito na aquisição. Mesma coisa se você pegar ali
por exemplo, uma fruta, se você pegar a fruta, descascar ela, e um suco de limão, que eu gosto bastante, por exemplo, se você pegar o limão, ele tem que descascar ele ou espremer ele, você vai ter o seu suco ali, mas você não vai estar aproveitando por completo tudo que aquele limão pode te proporcionar em questão do sabor dele. E quando você pega o limão, corta ele com a casca e tudo ali, bate ele, coa, você tem o maior aproveitamento de todo aquele limão. A mesma coisa com a máquina, se você troca a peça realmente, um componente desse equipamento, realmente quando ele precisar mesmo, com certeza aí você vai ter uma utilidade maior, um ciclo de vida maior, entendeu? Desse equipamento, você vai poder usar ele no máximo dele, no máximo que ele pode proporcionar. Com relação à redução de custos, é um dos elementos mais descartáveis e a diminuição nos custos para a gestão como um todo. Esse ponto é tão relevante porque advém de diversas consequências de fazer tal manutenção. Para começar, a redução nas falhas e no tempo de parada evita que o negócio tenha que interromper a produção, o que custa dinheiro. Com o aumento da produtividade devido ao uso ótimo do maquinário, há um ganho duplo quanto à redução de custos, né? Além disso, agir de maneira prévia é muito mais barato do que de forma corretiva, né? Você vai prevenir ali, você tem uma manutenção prévia no equipamento antes de ele quebrar. Porque se quebrar pode acontecer o efeito dominó, né? E se quebrar de maneira inesperada também, pode acontecer também de estar quebrado num horário maior de pico ali, do maior de produtividade também. Então, você fazendo isso de forma preditiva ali, você vai ter como diz, às vezes é só uma falta de uma lubrificação ali, porque está aquecendo, a falta de lubrificação. Você vai repor o óleo ali e vai funcionar legal. Agora, se você não repor aquele óleo, o que pode acontecer? Esperar, não, esse equipamento foi feita a manutenção preventiva nele ali, então não precisa trocar o óleo. Com certeza o óleo está funcionando. Vai saber se teve um vazamento ali. Você não percebeu. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o desgaste dos rolamentos ali e posteriormente a quebra dele, aquecimento e quebra, né? Então, como que eu devo fazer essa manutenção preditiva corretamente? Tem que se empregar boas práticas desse processo. É fundamental que ela seja muito bem estruturado, né? Já que a intenção é fazer um acompanhamento periódico e preciso ter um bom controle quanto a isso. Diante disso, são os pontos mais relevantes. Temos que identificar as necessidades da empresa, né? Então, dentro de uma linha de produção, ou mesmo nas execuções de tarefas cotidianas, alguns equipamentos são mais importantes do que outros. Sabemos disso. É fundamental mapear quais são os elementos que mais precisam da manutenção preditiva, exatamente por ter um papel crítico nos resultados. E para você ter uma manutenção preditiva de acordo, o que você deve fazer? O essencial ali, o principal, seria o operador daquele equipamento, né? Não seria mecânico nada, porque como eu falei, o operador ele vai estar intimamente ligado com aquele equipamento e vai saber quando aquele equipamento está funcionando de maneira que não devia, com aquecimento, com vibração, entendeu? E assim, ele identificando, ele pode chamar a equipe, se ele mesmo não conseguir resolver, a equipe de manutenção, para ver, se dá um check-up ali na hora ali, para poder ver o que tem que fazer para resolver. Às vezes são coisas simples ali, como falei, uma lubrificação só resolve. Entendeu? Às vezes um alinhamento também que se torna simples, um alinhamento no eixo também para funcionamento ali. Às vezes é uma fixação daquele equipamento. Então, às vezes coisas simples resolveria um problema grande, que seria perda de tempo e de dinheiro, né, com a reposição daquele equipamento ou de peças danificadas. Então, baseando-se nos objetivos, nos resultados anteriores, temos que selecionar as questões que serão passadas por esse processo de maneira contínua. Tem que fazer isso, temos que criar um planejamento com períodos de atuação de acordo com cada elemento. Temos também que ter uma boa equipe de manutenção, né? Que é fundamental contar com profissionais plenamente capacitados. Além de possuírem o conhecimento necessário, é preciso que eles tenham os equipamentos relevantes para executar os processos preditivos, porque também às vezes não que seja um caso inédito de acontecer, mas
A gente sabe que às vezes o equipamento é dado manutenção, só que a pessoa que fez a manutenção, a equipe que fez a manutenção ou a pessoa que fez a manutenção, às vezes não tem tanta habilidade daquela manutenção, iniciante na função, né? O que pode acontecer? Pode dar manutenção e às vezes pode trocar uma peça danificada e não instalá-la de maneira correta, né? Um eixo mesmo, por exemplo, que eu já dei exemplo lá atrás, mas um eixo, às vezes ele deu manutenção num eixo ali, mas aquele eixo foi colocado e não foi alinhado de maneira correta. Aquilo pode acontecer uma vibração, empena posteriormente e quebra, entendeu? Então, assim, a equipe de manutenção também seria primordial para o bom funcionamento de qualquer equipamento, né? Então, portanto, se for uma equipe interna ou terceirizada, tem que garantir que ela esteja plenamente equipada para fazer análises desejadas. Quanto maior for a preocupação da qualidade dos profissionais, melhor serão os resultados obtidos, se falando em manutenção. E se falando em manutenção, hoje em dia a gente sabe que temos todo um aparato tecnológico para poder verificar as manutenções como deve ser feita, verificar o funcionamento, como análise de vibração, ferrografia, e temos toda uma condição de trabalhar de maior excelência, né? Ter um retorno maior com relação a isso. Então, já se foi há muito tempo em que diversas e confusas planilhas eram meio de eficiência de se controlar a manutenção, né? Em vez disso, você deve contar com o auxílio da tecnologia, como um software de gestão de manutenção. Então, por meio de um recurso como esse, é possível controlar todas as etapas de manutenção, seus resultados e fazer novos planejamentos de cronograma. Assim, dá para garantir que nada ficará sem a devida atenção, além de criar uma importante base de dados sobre o processo, né? Porque toda vez que você faz manutenção ali, o cara vai colocar aquele na base de dados, aquele vai servir para o cara criar gráficos ali para saber a vida útil daquele equipamento. E você criando gráfico, se o gráfico der um gráfico meio desproporcional, ou os gráficos um com o outro, o que acontece? Às vezes a vida útil da máquina está diminuindo por falta da manutenção eficaz, ou temos que mudar o tipo de manutenção a ser feita, ou até mesmo trocar aquele equipamento. O equipamento também já está obsoleto, já está antigo e não convém mais dar manutenção naquele equipamento, né? Então, outro ponto relevante é que a tecnologia contribui para centralizar todos os dados e mesmo automatizar algumas tarefas. Com isso, os resultados tendem a ser ainda mais favoráveis, contribuindo para o empreendimento. Ao saber o que é manutenção preditiva, você passa a ter acesso a uma importante ferramenta de negócio. Usando-a de maneira adequada, é possível reduzir custos, né, riscos e falhas, melhorando os resultados continuamente. Então, lá falando nisso, a manutenção preditiva e o tempo de vida útil da máquina são proporcionais, né? A manutenção prediz o tempo de vida útil do equipamento, dos componentes das máquinas, dos equipamentos e as condições necessárias para que esse tempo seja aproveitado. Entre os principais benefícios da manutenção preditiva estão, né, antecipar a necessidade de serviços de manutenção do equipamento, eliminar a chance de desmontagem desnecessária, às vezes o equipamento funciona de maneira correta ali, então você não viu que ele não está aquecendo, não está vibrando nada, para que você desmontar? Então vamos fazer a preditiva nele, né? Porque às vezes você desmonta a peça ainda, está para rodar como se fosse uma preventiva, está para rodar só 50 ciclos, mas você vê ali, né, pode rodar mais 30 ciclos tranquilo ali, então não tem porquê, né? Porque a máquina vai ficar parada e vai parar a produção, né? Correto? Temos também que ele é bom também porque aumenta o tempo de disponibilidade dos equipamentos, reduz as paradas de emergência, aumenta o aproveitamento da vida útil dos equipamentos e a confiabilidade do desempenho e determinam previamente interrupções de fábrica. É importante a gente destacar que para cada tipo de equipamento deve-se determinar a frequência. O responsável é a forma de registro. Além disso, se estabelecermos como constante as manutenções preditivas, é possível eliminarmos as manutenções periódicas, né? Assim, já comentei sobre isso. Então a gente não temos que ter manutenção, sei lá, de 3 meses, sei lá, uma preventiva aí, as manutenções chamadas periódicas. A gente vai ver de acordo com a necessidade de cada equipamento. Tem equipamento que pode ter manutenção, como vou dizer, uma manutenção
às vezes é para 3 meses se você fazer uma preventiva, ele pode passar para 5, 6, 7, não sei. Depende muito da habilidade do operador ali, se ele está trabalhando de forma correta. E já se for na preventiva ali, o cara tem que parar com equipamento de 3 em 3 meses. Então seria uma grande perca na relação à produção. Equipamento parado é perca de produção. Então, para cada tipo de equipamento, deve-se determinar a frequência e a frequência para se dar essa manutenção. Os objetivos principais, portanto, são a redução de custos de manutenção e o aumento da produtividade. Então, falando de uma forma resumida, a manutenção preditiva é um processo de monitoramento constante ou periódico, visando indicar as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Então, tem a finalidade de predizer o tempo de vida útil dos componentes da máquina a fim de aproveitar ao máximo esse tempo. Porque assim, se a gente for comparar, por exemplo, a manutenção preditiva com a preventiva, a manutenção preventiva, ela tem assim, algo automático a partir do seu agendamento. Na agendei ali, vou lá e faço a manutenção e troco aquela peça ali, independente se tiver boa ou não, né? Tem que fazer a troca dela. Então, os procedimentos que seguem também são como um roteiro pré-determinado, né? No caso da preventiva. O que não favorece a descoberta de novas falhas de maneira mais rápida. É claro que é ainda melhor que a manutenção corretiva, né? A preventiva. Mas ainda assim não é tão eficiente. Já a manutenção preditiva, apesar de também ser agendada para uma data específica, não segue o mesmo script como a preventiva. Como ela detecta e estuda os erros, o trabalho é concentrado nos pontos de falha. Assim, dificilmente os equipamentos ficarão parados por um período grande e não terão sua qualidade e desempenho comprometidos. Então, a gente, como eu falei, vai depender muito você empregar esse tipo de manutenção, depende dos gestores da empresa aí, né? Na questão aí para vocês, quem for da área de manutenção aí, ver o que seria mais viável. Às vezes tem um gestor que entra numa determinada área ali, aí vai falar o quê? Vai daquela empresa fala, não, eu vou optar pela manutenção corretiva. Às vezes sai aquele, entra outro, não, eu vou optar pela preditiva, outro fala, não, eu vou optar pela corretiva. Então vai depender muito o quê? Dos dados colhidos anteriores ali, né? Porque cada um vai ter uma maneira diferente de trabalhar. O certo é o que? É não deixar os equipamentos de maneira nenhuma parados. Ele tem que ter confiabilidade de trabalho, poder gerar uma máxima de confiabilidade possível para se obter um bom desempenho e resultados quanto à produção. Então, por hoje é isso, gente. Eu vou estar passando, como falei, uma folhinha de atividades. Vou estar explicando um pouquinho mais, percorrer um pouco mais o caminho aí, para estar passando essa folhinha de atividades para vocês. Qualquer dúvida pode me chamar lá, tranquilo? Que tenham todos um bom dia ou boa noite, né? E bons estudos aí. Qualquer coisa é só chamar lá. Obrigado pela atenção, gente.